A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Mais uma vez juntos, vamos estudar e aprender sobre o Evangelho de Jesus. Aqui no programa O Espiritismo está no ar e que ele nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o reino diferente. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Atentos ao imperativo da elevação espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto as da alma. O zelo devido às situações e aparências do corpo é igualmente aplicável aos empeços e problemas da alma, se nos propomos construir a própria felicidade. Compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudeza, crueldade ou impertinência será sempre trabalho de controle e de educação. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o reino diferente. A natureza, àquela hora da manhã, derramava ondas de leve perfume campesino pela alameda agradável de que se resguardava a vereda. Anseio ver-te em Jerusalém entre os mais expressivos nomes do povo, apresentou-se Tiago emocionado. Glorificado passarás a posteridade entre aqueles filhos de Israel que serão sempre venerados pelas gerações futuras. E como o Senhor prosseguisse discretamente, silencioso, indagou inquieto o discípulo agitado: não dizes nada, mestre? Eu gostaria de ouvir tua opinião. Então mostra aqui um diálogo de Tiago para com Jesus sem obter resposta, né? Ele estava fazendo apenas indagações. E como o Senhor prosseguisse discretamente, ele não dizia nada, tendo falado a todos a mesma linguagem, acentuado, pausado, o Filho de Deus. Linguagem de amor e compreensão. Em verdade, as minhas palavras são atos que inconfundivelmente não podem receber interpretação incorreta, nem se ajustam às malévolas conceituação. Não venho para os sãos, os felizes, os ditosos, os que já receberam da terra o seu galardão, as suas reservas de alegrias, suas altas necessidades de triunfo, conquanto transitórios. Jesus veio para os doentes e não para os sãos, disse ele certa feita, que os sãos não precisam de médicos. Refletindo no comentário das palavras do discípulo, aduziu compassivo: tens toda a razão em ambicionar os êxitos que passam ligeiros, e podes ofertar-te à sua conquista marchando ao lado dos que se glorificam e dominam.
És livre de minha parte para avançares pela rota que desejares. Aqueles, porém, que amam ao meu Pai e me servem, faloão ao lado dos atormentados, dos enfermos, de desventurados, pois que para estes eu vim. Eu sou médico das almas e tenho os braços abertos para todas as dores. Então veja a resposta que Jesus dá a Tiago. O meu coração é fonte de reconforto para os que sofrem, e o reino a que me refiro não possui balizas na terra, nem pode ser compreendido dentro das diretrizes do tradicional humano. Como ele falou para Pilatos, certa feita, que meu reino não é deste mundo. Alicerça-se sobre dores extenuantes e possivelmente nos holocaustos de muitas vidas. Cimentar-se-á no sacrifício dos que amam e nada possuindo não receia perder o que não tem. Silenciou, fitando a estrada que serpenteava na direção da cidade à distância. Talvez antecipando no tempo os acontecimentos do futuro, continuou ele. O Filho do Homem triunfará, sim, em Jerusalém, de maneira inesquecível, e seu nome passará à posteridade. Estará ele entre os filhos das raças, em posição, porém, muito diversa à dos antepassados. Mas isso será apenas o começo das dores reservadas aos seguidores do reino de Deus. O sol penetrava em fios de ouro pela copa das árvores e chaleava a passarada na romagem oscilante. O discípulo fez então pensativo. O reino de Deus, concluiu o mestre, está dentro de cada um que o deseje. Não é trabalho externo, antes resultado de excelente labor anônimo e sacrificial nas noites de silêncio, nos dias de angústias e na dor libertadora. Então o reino de Deus está dentro de cada um de nós, né? Ninguém o verá, e esse herói, aquele que eu conseguir realizar, não receberá aplauso, passando entre os homens desconsiderado, incompreendido, malsinado, todavia em paz consigo mesmo e em harmonia com Deus. Eis porque não posso atender a tuas sugestões. Obedeço àquele que me enviou, pensando especialmente nas meretrizes dos publicanos que levarão a dianteira para o reino de Deus, em preferência a muitos dos homens que aparentemente se encontram vinculados ao meu nome. Então, muitas vezes as pessoas se vinculam ao nome de Jesus como religiosos, né? Exatamente para ter um status na sociedade, mas não vivem de nada o que o mestre deixou. E muitas vezes um necessitado, ele está sempre argumentando com Deus, pedindo amparo e proteção, mas de certa forma está ligado constantemente à pátria espiritual. Tiago caiu em pesada reflexão enquanto caminhava ao seu lado. Desde então passou a entender melhor o reino de Deus, aquele que não tem aparências externas e que deve ser conquistado com decisão. Ainda hoje, diante dos espíritos difíceis, dos infelizes, dos perturbados, dos perturbadores e pervertidos, a atitude de muitos cristãos novos não difere daquela que Tiago, embora bem intencionado, conquanto invigilante, mantinha antes do diálogo esclarecedor. Nada mudou para muitos que continuam até hoje, né? Tentando de todas as maneiras fazer o evangelho de acordo com as suas vontades. Durante alguns meses havia estado ao seu lado, participando das prelações na Galiléia, pela Decápolis, Jerusalém e além do Jordão. Viram-no atender enfermos de variadas espécies, demonstrando invulgar poder sobre os espíritos imundos, que o obedeciam prontamente. Observaram-no em múltiplas situações e sentiram-se maravilhados com ele, embora alguns houvessem abandonado seus quefazeres para o seguirem. Sentiam-se invadidos por dúvidas e suspeitas infundadas, exceto, porém, cautelatórios. Muitos seguiam por curiosidade, outros porque realmente eram necessitados, outros para tentar desmistificá-lo, enfim, cada um tinha um propósito. Aquele visionário falava de um reino novo que não conseguiam alcançar nem compreender. Por que não Israel? Pergunta que muitos falavam, né? Por que não aqui? Perguntavam. Longos foram os dias de cativeiro sob o impiedoso jugo de estrangeiros,
desalmados, terrível ódio das raças vizinhas, a cruentas batalhas que aquele povo travara para sobreviver. Novamente, o grilhão da escravatura disfarçava as dilacerações nos seus corpos e nas suas almas. Enfim, por 400 anos escravizados pelos egípcios, agora escravizados de certa forma pelos romanos, exatamente por causa dos altos impostos feitos pela coroa. Por que não conferir a supremacia a Israel no concerto das nações? Sim, eles acreditavam que eles eram um povo de Deus e que Israel tinha que ser na supremacia de todas as nações. Sem dúvida, o seu poder era exercitado sobre eles, que estavam resolvidos, se necessário, a imolar-se até sob o seu comando. Quando, porém, se ausentavam e sua presença diminuía, o fascínio deles, sentiam-se fracos, saudosos da vida, que levavam antes receosos da empresa. O que acontece conosco até os dias de hoje, quando nós afastamos de Jesus, da espiritualidade, do Pai Criador, sentimos fracos, frágeis, deprimidos, angustiados. Não é? Conquanto a sua palavra rutilante e vigorosa descaísse como chuva contínua sobre terra sedenta. Ele não dizia tudo, ensimesmava-se longas horas, quando não desaparecia inúmeras vezes a sós, retornando com a face pálida e os olhos que sempre brilhavam como duas gotas de luz, sombreados de dolorida tristeza. Então, o que acontecia muitas vezes é que Jesus se afastava para orar, né? Interiormente, João, por ser mais jovem, febricitado depois de cada discurso, sonhava com as estrelas e cantava entusiasmado a melodia da mocidade nas cordas da harpa do vento. Tiago, no entanto, seu irmão, amadurecido pelos anos de luta e experimentado em longos exercícios da vida, reflexionava, comparando seus ditos aos escritos do Torá. Simão e André deixaram as redes e seguiram-no. Levi, que estava sentado na coletoria, convidado, levantou-se e o acompanhou. Depois da multidão, escolheu os demais, separando-os para a sua seara: Felipe, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, Simão, os Zelotes, Tiago, filho de Alfeu, e Judas Iscariotes. Escutaram-no há pouco, e a mensagem das bem-aventuranças ecoava docemente nas suas almas. Jamais alguém dissera o que ele disse e como o disse. Flutuavam no leve ar as nobres expressões, e nos rostos aflitos dos ouvintes o contágio sublime da sua voz realizara inesperadas transformações. Todas aquelas gentes vieram ao monte para receberem o largo quinhão das suas dádivas, e estavam fartas, sorriam, e a esperança só modeava hinos de paz nos seus corações sofridos. Retornavam agora aos lares invadidos pela magia incomum do seu verbo. Jamais deixariam de ecoar aquelas promessas de vida nas quebradas dos tempos e de repercutirem na acústica das almas. Ali estavam eles, agora, a sós com ele. Chamaram-os à parte e, com o acento tocante da sua poesia, reuniram-os em torno da sua pessoa. As estrelas espiam do engaste sombreado em que tremeluzem no alto e vertem pranto argênteo. O buliçoso sacudir das ramagens na aragem que perpassava mistura a sua voz às do anoitecer. Flutuando sob o lago, nele se refletindo, o disco solar no poente do fogo e ouro incendeiam a natureza. O calor esmaece e o magnetismo envolvente domina, superando as manifestações exteriores. O estatuto da felicidade foi apresentado e novos artigos como corolários dos primeiros são aditados. Por fim, embargado pela emoção, o rabi, com as suas vestes claras, bordadas pelo ouro da refulgência crepuscular, esclarece: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol entre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Que ensinamento é este? Interrogam-se no âmago da alma surpresa e reflexionam. A lei é severa, olho por olho, dente por dente. A alguém que prejudicou,
tem o direito à sua vítima de cobrar a sevícia com a mesma intensidade. Como se poderá unir o amigo e o inimigo no mesmo abraço? Ajudar o adversário, qual se ele fosse companheiro? Eis algo impossível. O mestre os fita enternecido e os embriaga de docilidade. O homem mau parece dizer, está enfermo, e o adversário infeliz caminha para a loucura. Será crível atirá-los no fosso de misérias maiores? Descerrando os lábios indiferentes ao surdo clamor deles, prossegue. Pois, se amarde aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É um desafio ousado para aquele programa. Esse estatuto certamente regerá o reino a que ele se refere. As lágrimas rebentam nos seus olhos e correm silenciosas pelas faces. As emoções mais sutis os dominam. Amar para adquirir a perfeição. Construir a diferença no íntimo para não serem iguais aos maus. Essa diferença é quase um nada e é tudo o amor aos inimigos. A regra de ouro para a humanidade se impõe como o fundamento essencial do novo reino que ele vem instalar na terra. Já não há equívocos. Os outros eram reinos levantados sobre os despojos dos vencidos, que se transformavam em adubo fecundante quando não se faziam veículos de pestes dizimadoras. O forte esmagava o fraco e se apresentava como se fora mais forte. A usura se armava de ambição e marchava sob o comando da impiedade para dominar. Amar mesmo os inimigos para instaurar a era da misericórdia que precederia a do amor real. Os primeiros artigos do estatuto apresentado eram preceitos simples, temas de conversas das margens dos lagos e da boca das lavadeiras nos ribeirinhos cantantes. Conviver e amar os adversários e não lhes resistir por meio da violência. Ele viveria durante todo o seu ministério aquela regra, daria a vida, cumpriria a lei. Eles quase pertenciam às mesmas famílias. Nascidos e crescidos ali, às margens do lago, se conheciam. André e Simão, com sobrenome Cefas ou Pedro, eram ambos filhos de Jonas, nascidos em Betsaida, residentes, porém, há muito em Cafarnaum. João e Tiago, os filhos do trovão, como o Senhor o chamava, descendiam de Zebedeu e Salomé, que lhe foi fiel até o Gólgota. Felipe era de Betsaida. Natanael ou Bartolomeu, filho de Ptolomeu, provinha de Caná. Simão, o Zelote, viera de Canaã. Tomé, ou Dídimo, por ser gêmeo, era descendente de um pescador de Dalmanuta. Tiago, o moço, Judas Tadeu, seu irmão, e Mateus, Levi, o ex-publicano, eram filhos de Alfeu e Maria de Cleófas, parenta de Maria, sua mãe. Nazarenos todos, eram primos afetuosos e passavam como seus irmãos. E Judas, filho de Simão, originário de Queriote, a pequena cidade da extremidade sul de Judá. Eis o grupo, todos galileus, menos Judas. Eram os membros que participavam da fundação do reino e recebiam as leis que o deveriam reger. Todos seriam irmãos, mensageiros, apóstolos, que são enviados. O ar perfumado dos longos campos chega e a transparência colorida do céu é impoente e comove. Eles se dobram até as próprias necessidades e raciocinam. O rabi silencia. Reino de amor, lançadas suas bases, deveria resistir até os confins do século. Preservando a regra áurea do amor, Tiago, o moço, foi arrojado do pináculo do tempo e apedrejado até a morte. Bartolomeu, ouvindo na alma a musicalidade do amor, sofreu o martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo, após ser esfolado vivo. Judas Tadeu, esparzindo aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia, sob flechadas cruéis. André, crucificado, e Felipe, martirizado, permaneceram amando. Simão, os zelotes, amando, deixou-se crucificar na Pérsia em singulares traves.
Tomé, o Dídimo, renovado, crente e amoroso, padeceu o golpe de uma lança na Índia, oferecendo-lhe a vida. Tiago teve decepada a cabeça, fiel ao amor na casa do caminho. Mateus, também amoroso, consentiu ser martirizado. Pedro, esfuziante, dominado pelo milagre do amor, permitiu-se crucificar em Roma. O tributo do amor, não resistir aos maus. Do grupo híbrido sai a nova humanidade a renovar e modificar a terra. Amai os vossos inimigos e doai o bem a quem vos faça o mal, enunciara. O reino de Deus chegara à terra dos homens e confraternizara com eles, em nome do amor. O Planalto da Judéia se eleva naquele local a quase 830 metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efraim é região bucólica, onde os damasqueiros se arrebentam em flores, se vestem de frutos, e as tulipas se multiplicam em campos verdejantes com a abundância do sol dourado, cujos poentes se demoram em fímbrias coloridas, contrastando com as sombras das noites em Vitória. A aldeia de Efraim, ou Efraim, é um amontoado de casas singelas, entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sobre um largo terraço fértil do Planalto árido, onde, no entanto, abundam nascentes cantantes e de cujas bordas se avistam ao longo vale, que se escondem embaixo das imensas toalhas costas talhadas, a pique em Alcantis, pelo tole do Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto. Dali, a visão dos horizontes é um convite à meditação, fazendo que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Naquela paisagem, tudo são convite às coisas divinas. Nesse plano de exuberante beleza, o mestre elucida os companheiros fiéis quanto à comunhão com o Pai. Já lhes falara diversas vezes sobre a necessidade da oração e, em muitas ocasiões, dele se apartara para o silêncio da prece. Em si mesmado, frequentemente buscava a soledade para a ligação com Deus, através desse ministério ardente e apaixonado. Os livros da fé ancestral, todos eles se reportam à exaltação do Senhor mediante o abrir a boca da alma e falar aos divinos ouvidos. Aquela será a última primavera que passariam juntos. Os colóquios, as lições serão interrompidas. Ele o sabe, ministra as últimas instruções. O cordeiro inocente logo mais deverá marchar na direção do matadouro. Quanto há, no entanto, ainda a dizer. São crianças espirituais, aqueles companheiros bulhentos e sem a noção exata do que lhe será pedido. O tempo urge, as suas vigílias são maiores e seus solilóquios mais demorados. Retornava desse colóquio e a placidez da face denotava a vitalidade aurida no intercâmbio com o Pai. Os discípulos aguardam-no no carinho, ansiedade, inquirem-no quanto à melhor forma de orar, como dizer todos os ditos da alma, aquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um em particular e de todos simultaneamente. Havia, sim, em todos o desejo veemente de aprender com o Rabi, que tantas lições lhe dispensara antes com invulgar sabedoria, a mais eficiente das orações. Inquiriam, porém, se Deus nos conhece e sabe o de que temos maior urgência, por que se há de lhe rogar? Como fazê-lo, então? Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos, amigo devotado. Seus olhos estavam incendiados de luz e nele havia aquela confiança pura da criança que se entrega em total doação e aguarda em tranquilidade enobrecida. O mestre relanceou o olhar pelas faces expectantes daqueles que o buscavam seguir e desejavam adquirir forças para, no futuro, se entregarem inteiramente ao evangelho nascente. Depois de sentir as ânsias que, através dos tempos, estrugiriam nos continuadores da sua doutrina pelos caminhos do futuro, sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram, proferindo a oração dominical. As frases melódicas cantaram delicadas através dos seus lábios, como se um coral evangélico, ao longe, modulasse um cantochão de incomparável melodia, acompanhando suavemente uma invocação.
Pai nosso que estás no céu, glorificação daquele que é a vida, da vida, causa cáustica do existir, natureza da natureza, nosso Pai. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Convidando a vida. A mãe de Elizabeth morrera quando seus 11 filhos eram ainda pequenos e o pai passou a dirigir a família com rigor. De saúde delicada, Elizabeth vivia confinada em um sofá. Isso lhe garantia direito a cuidados especiais, como ter um quarto somente para si e estar ao abrigo das fúrias do pai. Aos 20 anos, ela publicou seu primeiro livro de poesia. O pai gostava de ter um gênio doméstico, algo que ele podia exibir, desde que continuasse sob sua autoridade controladora. No século XIX, um poeta não precisava frequentar salões para ser lido. Bastava enviar manuscritos a editores, manter correspondência e ter críticos interessados. Elizabeth fazia tudo por cartas de sua própria casa. O poeta Robert Browning começou a escrever para ela como admirador de seus poemas. As cartas viraram amor intenso. Eles se encontraram às escondidas, e 2 dias depois ele lhe mandou uma carta transbordante de paixão. Vencendo os receios dela, ele conseguiu arrancá-la de seu quarto de doente e se casaram em segredo numa cerimônia discreta em Londres. Pouco depois, ela fugiu com o marido para a Itália, levando apenas o essencial. O pai jamais a perdoou e devolveu todas as cartas que ela lhe enviou sem abri-las. O mais surpreendente é que, longe do pai, Elizabeth recuperou a saúde. Passou a andar, viajar, socializar e escrever com mais vigor. Muitos biógrafos veem nisso um forte componente psicológico. A libertação emocional foi tão poderosa quanto qualquer remédio. Ela tinha 40 anos e Robert era 6 anos mais jovem. Ele literalmente a convidou a viver. Ela se tornou uma mulher engajada em temas políticos e sociais. Em sua poesia, abordou a opressão dos italianos pelos austríacos, o trabalho infantil nas minas e fábricas da Inglaterra e a escravidão, entre outras injustiças sociais. Embora isso tenha diminuído sua popularidade, Elizabeth continuou sendo ouvida e reconhecida em toda a Europa. Ela morreu em 1861 nos braços de Robert, em Florença. Ele nunca mais se casou. Uma história de amor, sobretudo um convite a viver. Robert era dessas pessoas maravilhosas e inesquecíveis que convidam a viver. Pessoas desse naipe nos estimulam a desenvolver e aperfeiçoar tudo o que somos e tudo o que podemos ser. O convite à vida é o convite ao crescimento, a que sejamos nós mesmos e gozemos a bênção de estarmos vivos. Vivemos quando somos honestos com nós próprios, autênticos nos nossos sentimentos e fiéis às nossas convicções. Vivemos quando amamos, quando nos interessamos pela vida dos outros, quando nos damos e preocupamos. Vivemos quando construímos e criamos. Temos esperança, sofremos e nos alegramos. O mais importante é nos darmos conta de que podemos ser a pessoa que estimula outros a uma existência vibrante, cheia de esperança e amor. Podemos imitar aquele mestre que foi ao encontro dos pescadores no mar da Galileia e lhes estendeu o mais audacioso convite: Vinde e vos farei pescadores de homens. Todos conhecemos o resultado maravilhoso das suas adesões ao convite. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sabemos que não é o fim que traz a solução, mas o contrário, a solução é que determina o fim do problema.
Nem sempre a solução consiste na vitória nossa. Por vezes a nossa melhor solução é a derrota fragorosa. Temos que seguir os desígnios do Pai, muitas vezes contrariados, né? Porque queremos tudo para ontem. E muitas vezes dissemos que Deus não nos atende, que muitas vezes vamos cair no precipício da desesperação mais adiante. Tudo na hora certa. Devemos pedir sempre discernimento, sabedoria ao Criador. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu te agradeço, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Estaremos juntos em outras oportunidades. Assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude minha irmã, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.